Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira e última aula da semana Mad in English. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan Pissutti, eu sou médico e professor de inglês voltado para medicina. E hoje a gente vai falar sobre como superar essas barreiras que você acredita ter, que pode estar te impedindo de desenvolver o seu inglês voltado para medicina, seu inglês médico. Mas antes de a gente começar a falar disso, eu queria te lembrar que se você ainda não viu a aula número 1 e a aula número 2, que é muito importante que você volte lá e veja essas aulas. Mas só para recapitular rapidamente essas duas primeiras aulas, na primeira aula a gente falou sobre os 5 grandes erros que os médicos cometem na hora de aprender inglês voltado para medicina. Então, o jeito errado, né? The wrong way. Entre todas essas formas erradas de aprender inglês, todas elas têm uma coisa em comum, que é perder tempo que você poderia estar aprendendo inglês voltado para medicina. Você poderia muito bem adiantar a sua vida para que você consiga usar esse inglês de forma mais útil possível. Então, desses 5 grandes erros, o que mais atrapalha é você focar muito no inglês geral, naquele inglês que é aquele inglês que não vai te levar para mais perto do conhecimento médico em inglês. Ou seja, aquele inglês que não vai te ajudar a consumir mais conteúdo médico em inglês, mais literatura médica em inglês, ver mais aulas em inglês. Então, se a gente for colocar de forma geral os 5 grandes erros, eles basicamente têm isso em comum, né? Que você foca muito no inglês geral, em vez de você focar um pouco mais direcionado. Então, a gente discutiu, eu expliquei porque... Mas de qualquer forma é importante que se você não viu, você volte e veja esses 5 grandes erros para você evitar. Para você justamente evitar fazer algum desses 5 grandes erros aí e poupar tempo para você desenvolver a sua parte médica do inglês, ok? Então na nossa segunda aula a gente falou sobre os 5 pilares do desenvolvimento do seu inglês médico, para o domínio da medicina em inglês. O primeiro desses pilares, o mais importante de todos, é conhecimento médico. Em cima do Medical Knowledge, o segundo pilar, Medical Vocabulary. Em terceiro lugar, Comprehension, que é interpretação de texto. Quarto pilar, que é o Listening. Listening é quando a gente escuta. E por fim, né, é a parte que a gente externaliza, né, que é o Output. Output é tudo que a gente coloca para fora. Put, colocar, out, fora. Então, tudo que você coloca para fora, o que você externaliza? Você externaliza o que você fala e o que você escreve. Mas o output é a cerejinha do bolo, é a última coisa que você vai fazer, ok? O mais importante, antes de qualquer coisa, você entender de fato e aprender medicina em inglês. Então agora que a gente já falou sobre as aulas 1 e 2, vamos começar com a aula de hoje, que eu coloquei como tema Yes, you can, doc. O que eu quero dizer com isso? Você pode, você consegue, tá? Mas isso aqui não é só meramente motivacional, tá? Eu quero mostrar para você, eu quero te convencer que todos nós temos problemas, todos nós temos nossas dificuldades, mas todas elas eu tenho certeza que são coisas possíveis de passar por cima. Não importa que tipo de dificuldade você tenha, não se restringem a essas que eu vou falar agora aqui, vão muito além delas, mas essas são as principais e as que eu acredito que são as que mais bloqueiam as pessoas, os médicos e os alunos de medicina hoje em dia, para conseguir desenvolver a parte do inglês médico, ok? Então, yes, you can, doc. A primeira dessas objeções que as pessoas geralmente têm é falta de tempo. É possível desenvolver o meu inglês médico mesmo sem tempo? Por quê? Porque eu tô no internato, eu tô na residência. Eu tô fazendo muito plantão. Então, é uma das coisas que eu mais ouço. Na verdade, essa aqui é a principal delas. Porque a gente sabe, de forma geral, eu não preciso te convencer muito de que você precisa aprender inglês para a medicina. Eu não preciso de muitos argumentos para te provar que você precisa falar inglês para ser um médico melhor. Isso é muito intuitivo. Mesmo que você não fosse médico, o inglês já seria muito importante para você. Como médico, como um profissional precisa estar sempre se atualizando e tal, fica muito mais importante o inglês médico. Eu tenho certeza que você sabe disso. Mas uma das coisas que impedem a maioria dos médicos, a maioria das pessoas a desenvolverem realmente de verdade o inglês para a medicina é falta de tempo. É o que eu mais ouço, na verdade. E esse tipo de problema, a falta de tempo, é uma coisa que a gente vai ter que conviver com ela. Eu já sou formado há cerca de 5 anos e eu lembro que desde antes de passar no vestibular, eu sempre tinha essa mania de falar depois eu começo tal coisa. Eu estava no cursinho, eu pensava, depois que eu passar, eu vou fazer tal coisa. Depois que eu passar no vestibular, eu vou fazer tal coisa. Na faculdade, eu sempre pensava, agora eu estou no ciclo básico, então quando tiver no internato, que é só coisa mais prática, eu vou fazer tal coisa. Quando você chega no internato, você fica corrido. Então você já começa, depois que me formar, eu vou fazer tal coisa. Depois que me formar, eu vou aprender inglês médico. Depois que me formar, eu vou voltar para a aula de inglês. E a próxima coisa que você fica pensando é residência, eu tenho que passar na residência. Aí você pensa, quando eu entrar na residência, eu vou voltar para o inglês. Quando eu entrar na residência, eu vou voltar para a academia. E o que acontece? Você vai passar para a residência e vai ser puxado e você vai pensar, depois que eu terminar a residência, eu vou fazer tal coisa. Depois que eu terminar a residência, eu vou fazer tal coisa.
Aí você termina a residência. Você tem que começar a construir seu nome, sua clínica, enfim. E você pensa, quando eu estabilizar, eu vou fazer tal coisa. É um tipo de coisa que persegue a gente ao longo da nossa vida, né? E qual que é a solução disso? A gente vai ter mais tempo? Aceita que dói menos, né? Que você não tem tempo, que nunca vai ter tempo? Não, é simplesmente mudar a mentalidade. Você tem sim tempo. Você tem tempo. Você não precisa de todo o tempo do mundo para você conseguir adquirir algumas novas habilidades, como a de falar uma língua nova, como de afiar uma língua nova. Você não precisa pegar e ir para os Estados Unidos, passar 3 meses lá para você conseguir aprender inglês. Você não precisa de uma coisa muito mirabolante para você conseguir algum resultado significativo em alguma coisa. E a falta de tempo justamente é uma coisa que trabalha a seu favor. Você já teve alguma época que você tinha muito tempo livre? Você já reparou que você não consegue fazer muita coisa? Você acaba ficando o dia inteiro para fazer uma coisinha só? Então a falta de tempo ela pode sim trabalhar a seu favor e ela deve trabalhar a seu favor. No caso do inglês voltado para a medicina, é muito mais importante e é muito mais fácil a gente conseguir conciliar isso. Por quê? Porque o inglês é uma língua. Porque o inglês é uma língua. Então ele tem um lugarzinho próprio dele ali no nosso córtex cerebral. Então a melhor forma de você desenvolver o seu inglês não é tirando 10 horas por dia, por 2 semanas que você vai aprender inglês. É justamente o caminho oposto. O que você precisa é de pouco tempo por dia, por muito tempo. É muito mais eficiente dessa forma. Você consegue repetir, você consegue trabalhar da forma de repetição espaçada, que é uma das formas mais eficientes que tem de estudo. Então, a falta de tempo não é desculpa. Se você está no mestrado, se você está no internato, se você está na residência, a falta de tempo é uma coisa que pode trabalhar a seu favor. O inglês não deve ser um grande evento que você vai ter, tal dia, pontualmente eu vou começar a estudar inglês e a partir dali é só ladeira acima, né? Não é assim que funciona. Você precisa incluir o inglês no seu dia a dia, de forma gradual, de forma pequena, para você conseguir aprendendo. Você vai construindo dessa forma. Então a melhor coisa é você não ter tempo, porque você não vai ficar perdendo tempo, sentando horas e horas e horas, tentando desenvolver uma língua que não funciona dessa forma. É muito mais fácil você tirar 15 minutos por dia, que é uma coisa que eu tenho certeza que você tem, porque como diz o Anthony Robbins, if you don't have 10 minutes, you don't have life. Se você não tem 10 minutos, se não tem 15 minutos por dia, você não tem vida, né? Desiste. Então, claro que não vai desistir. Obviamente eu sei que você tem esses 10 a 15 minutos por dia. Já eu vou mostrar então como que eu sugiro que você faça isso, tá? Fica tranquilo. Então, falta de tempo não é desculpa, é solução. Segunda coisa que as pessoas falam muito: será que é possível eu desenvolver o meu inglês voltado para medicina, né? O inglês médico, mesmo depois de certa idade, mesmo depois que eu tô adulto, depois que eu formei? E isso simplesmente é uma coisa que coloca na nossa cabeça, né? Você não precisa ser novinho para aprender inglês, até porque não tem nenhum médico ou aluno de medicina que seja criança aqui, né? E eu justamente trabalho com isso. Então eu sei que é possível você aprender inglês médico, desenvolver o seu inglês. Claro que quando você é criança, você constrói uma base muito mais forte no inglês, tá? Você tem um inglês básico muito mais forte e isso facilitaria. Mas como adulto, a gente tem outras vantagens também. No caso nosso, que a gente tem a medicina ali, a gente já é adulto, já é formado, tem uma base de conhecimento de mundo, de medicina. E isso pode trabalhar ao nosso favor também. Por quê? Porque a gente já consegue fazer conexões com aquilo que a gente já tem conhecimento. No caso do inglês médico, a gente consegue associar palavras, vocabulário ao que a gente já conhece. Então isso facilita muito o nosso aprendizado de inglês médico, tá? Então, por isso que eu defendo tanto que um dos 5 pilares do domínio do inglês médico é justamente o conhecimento médico, porque a gente consegue associar tudo que a gente vai aprendendo ao que a gente já tem conhecimento, no caso a medicina. Ah, Alan, mas você está falando isso, mas usando ali a lógica e tal, eu tô até entendendo, mas será que na prática funciona assim? Sim, tá? Eu aprendi o inglês médico depois de velho. Eu sempre tive o inglês básico minha vida inteira, mas o inglês médico eu desenvolvi depois de velho. E para quem não tem o inglês mesmo, quem vai aprender do zero ali, vai ainda começar, eu tenho um exemplo que eu gosto bastante, que é o do Dr. Rafael Duarte. Ele faz hoje em dia residência nos Estados Unidos de anestesia, e ele fala que 2 anos antes dele entrar na residência, ele não falava inglês. Então, quando ele começou os estudos dele, ele não falava inglês. E hoje em dia, ele aprendeu inglês e depois conseguiu ir para os Estados Unidos, passou nas entrevistas e hoje em dia é residente de anestesia nos Estados Unidos. Então, e ele aprendeu depois de adulto, depois de já especialista, né? Então, é sim possível você aprender inglês médico, inglês voltado para medicina, inglês para você se tornar um médico melhor, mesmo depois de adulto, mesmo depois de formado, tá? Não é tarde demais. Tarde demais seria se você ficasse postergando, né? Aí vai se tornar tarde demais uma hora porque vai ser inútil. Já você está aposentando, por que você vai querer aprender? É possível sim você desenvolver o seu inglês médico depois de adulto.
É preciso que eu tenha um nível de inglês avançado para poder aprender medicina em inglês. E esse aqui é um pensamento, uma coisa que até eu pensava antes de começar a meter a cara nos estudos de medicina em inglês. Eu achava que bastava eu ter um inglês fluente, que eu conseguiria ter domínio da medicina em inglês, ou que isso bastasse para eu conseguir me aperfeiçoar na medicina em inglês, no inglês médico. O inglês médico, o inglês voltado para medicina, ele é um inglês que depende muito de vocabulário médico. Então, se você pegar a parte do vocabulário médico, o que tem entre as palavras, os termos médicos, são verbos de ligação, são palavras simples, básicas do inglês básico. Então, o que você precisa para as frases terem sentido é o inglês básico atrelado a vocabulário médico. Então, tanto o fluente, aquela pessoa que tem um inglês super fluente, super top, quanto a pessoa que tem um inglês básico, tem sabe aquele inglesinho básico ali, os dois vai ter o mesmo tipo de dificuldade na hora de aprender inglês médico. Porque o que você precisa é o que você vai ter que aprender de qualquer forma, que é vocabulário médico em inglês e conhecimento médico, tá? Então vai depender mais do seu conhecimento médico para aprender vocabulário médico em inglês, para aprender medicina em inglês, do que depender do seu nível de inglês prévio, ok? Claro que inglês 000, a gente precisa resolver isso, mas o inglês básico para frente, né, é de igual para igual, ok? Deu para sacar essa? Deu para entender? Outra coisa que perguntam bastante, que na verdade não perguntam diretamente, né? As pessoas jogam ao ar. Ah, mas por que eu vou aprender inglês se eu não quero ir para fora? Né? Se eu não quero fazer residência no exterior? Ah, mas por que eu vou aprender inglês se eu não quero fazer residência no exterior? É como se só fosse útil para isso. Se você for pegar qualquer artigo científico recente, que língua que ele vai estar? Vai estar em inglês. Então, se você, como especialista aqui no Brasil mesmo, ortopedista, cirurgião de mão, você quer ler um artigo novo sobre algum método ali de procedimento ali da cirurgia de mão, você vai ler o quê? Em português? Vai esperar 3 anos para ser traduzido num artigo científico? Você vai ficar dependendo dos outros para conseguir ser um cirurgião top de linha no seu nicho, na sua área? Obviamente não. Então você ter o domínio do inglês médico é muito importante, mesmo que você queira ficar no Brasil. Se você vai participar de congressos, de eventos no exterior, é óbvio que você vai precisar do inglês. E outra coisa, às vezes hoje você não tem interesse de ir para fora, mas eu conheço gente, por exemplo, que já foi convidado para participar de um evento no exterior e depois teve gente que uma vez viu ela palestrando lá nesse evento ali e convidou essa pessoa para ir para os Estados Unidos para trabalhar como médico na empresa lá. E isso eu já vi mais de uma vez, que eu tenho em mente agora. Eu tô lembrando agora do nome de 2 pessoas. Então isso é muito comum também. Então às vezes hoje você não tem esse sonho, hoje você tá bem na sua carreira aqui, mas pode ser que abra uma porta ali na frente que seja realmente imperdível se você conseguir pegar essa oportunidade para você. Ok? Então, residência médica no exterior é um detalhe. Isso daí é uma coisa que quem tem sonho vai e faz. Mas o inglês ele é muito importante, muito além disso, ok? Muitas oportunidades e para se manter sempre atualizado, você precisa do inglês. Outra dúvida que bastante gente pergunta é se é melhor ir fazer estágio nos Estados Unidos ou em algum desses países que falam inglês, né? Austrália, Inglaterra, para aprender inglês médico ou estudar antes. A gente sempre ouve ao longo da vida que é melhor a gente ir lá e fazer um intercâmbio para aprender inglês. Ah, não fiz inglês a vida inteira, mas vou lá, faço um intercâmbio, vou aprender e fico 6 meses lá e volto. No caso de fazer estágio, primeiro de tudo, você já precisa de um inglês para poder ir. Então, antes de qualquer coisa, para você poder ir, você já precisa de um nível de inglês bom. E se você tem só um nível de inglês bom, mas um nível de inglês médico pobre, você vai passar muita vergonha nesse estágio. Se você tem a intenção de fazer um estágio para conseguir carta de recomendação, você vai passar vergonha, você não vai conseguir carta de recomendação. Você não vai conseguir demonstrar que você tem conhecimento médico. Então, você perder pontos, perder dinheiro fazendo estágio que não vai te agregar muita coisa, porque você vai ter dificuldade até para passar caso para os preceptores, para conversar com os colegas. Então é muito melhor você não gastar esses cartuchos indo sem um inglês médico muito desenvolvido. É melhor você dar um passo para trás aqui, né, aprimorar o seu inglês médico e depois você vai fazer estágio lá fora, aí termina de lapidar. E aí você já começa a focar em outras coisas, já começa a focar em perder sotaque, mas não em aprender inglês médico. Você não está lá para ficar aprendendo, fazendo aulinha de inglês, você tá lá para aprender medicina, para conseguir carta de recomendação, para conseguir fazer networking, ok? E não para ficar gastando cartucho, gastando moral que você poderia estar conquistando cartas e oportunidades. Então não é melhor você chegar e fazer estágio para depois aprender inglês. Melhor você aprender inglês e depois fazer o estágio. E como eu prometi, eu não só ia falar sobre essas dificuldades, né, mostrar para você como é possível você contornar elas, mas eu vou trazer um plano de ação. Então eu trouxe agora um action plan para a gente conseguir passar por cima desses obstáculos. Então eu trouxe um aqui que é bem genérico,
que cabe em qualquer situação. E é o que eu recomendo para meus alunos, é o que eu recomendo para mim mesmo, é o que eu recomendo para meus amigos. Então esse plano de ação aqui ele é muito bom, independente de qualquer coisa, independente de qualquer dificuldade, ele consegue contornar todas elas. O que é? Né? Uma palavrinha só para você, Anki. Anki, se você não conhece, é um aplicativo de flashcards. Né? Como é que eu vou sugerir para você usar esse Anki? Eu vou sugerir que você tire 15 minutos do seu dia e resolva alguns flashcards por dia. Vai dar em torno de 10 flashcards que você vai resolver e você vai ainda forçar a barra todo dia para ler um parágrafo por dia de algum artigo científico em inglês. É só isso que eu quero que você faça. Você tirar 15 minutos do seu dia, vai fazer 10 flashcards do Anki e vai tentar ler um parágrafo por dia de algum artigo científico em inglês. Apenas, não precisa de mais coisa do que isso. Só que você vai fazer isso de forma constante, de forma consistente. Ao longo dos meses, você vai ver a sua evolução. Não é de uma hora para outra, tá? E nem adianta você achar que vai ficar 2 meses ali, 10 horas por dia, que você vai conseguir aprender de verdade. É um tipo de aprendizado que tem que ser repetido e espaçado, tá? Para você realmente pegar aquelas palavras técnicas, aqueles termos técnicos e colocar lá dentro da sua memória de longo prazo, para você realmente aprender. Okay? Senão fica muito superficial aqui. Você até consegue memorizar um pouquinho a mais ali se você fizer um intensivão, mas vai ser muito superficial. Você não vai conseguir enraizar aquele conhecimento. E o que você vai fazer no Anki, né? Como é que funciona o Anki? Você vai entrar num site que chama Anki Web. Okay? Anki Web. Você vai baixar o aplicativo. Você vai fazer sua conta, né? Você vai baixar o aplicativo no computador. No computador, você vai instalar, eu quero que vocês instalem 2 add-ons. Add-ons são extensões que você coloca no Anki, né? No computador. E essas extensões, o que elas fazem? Eu quero essas duas extensões aqui que eu falo, que é o Awesome TTS e o Image Occlusion. O que o Awesome TTS faz? Ele consegue que você consiga a pronúncia das palavras que você colocar no flashcard. Como é que funciona um flashcard de forma geral? Né? Você tem um papel aqui, então na frente do papel você coloca uma pergunta e atrás do papel a resposta. É mais ou menos isso. Então o Awesome TTS ele consegue ler o que você coloca lá no flashcard. Então se você colocar lá, The heart is the pump of the body, você colocou escrito. Você clica lá no botãozinho, vai ter uma voz, The heart is the pump of the body. Ele vai ler. É muito bom para você aprender a pronúncia, tá? Com esse Image Occlusion, o que você consegue fazer? Você consegue fazer flashcards com imagens, vamos supor, anatomia, por exemplo. Então tem uma foto lá de um cérebro e tem o nomezinho de cada coisa. Você consegue ocluir esses nomes e você vai vendo um deles de cada vez como flashcard. Então você vai ver uma setinha apontando pro lobo parietal aqui, né? E você vai tentar lembrar qual que era. Então, você vai usar esse aplicativo para você estudar dessa forma aqui. É muito bom para anatomia, principalmente. Então, por onde que eu vou sugerir para você começar? Por anatomia. Coloca imagens, você vai tampar as palavrinhas ali da imagem e você vai fazer todo dia 10 flashcards. Sempre que você tiver algum tempo vago. Então, sei lá, você está entre um paciente e outro, você vai pegar o seu celular e fazer ali 10 flashcards. Você vai fazer 3 flashcards, daqui a pouco você pega mais 3. Só 10 por dia tá bom. E como é que funciona? Se para você é muito fácil, você coloca, aperta ali um botãozinho que foi fácil. E ele vai repetir esse cartão daqui a alguns dias, tá? Se você colocou que é difícil, ele vai te lembrar daqui a alguns minutos. Então, dessa forma, ele consegue estudar o que você tem mais dificuldade e o que você tem mais facilidade. Então, ele vai espaçar o que você tem mais facilidade e vai encurtar o tempo de revisão do que você tem mais dificuldade para, conforme você vai facilitando para você, vai espaçando. Então, assim que funciona esse método de estudo com Anki, ok? E para isso basta 15 minutos por dia, a gente não precisa ficar horas e horas estudando. E uma coisa que é legalzinha de você ficar fazendo, você pega o celular ali e fica resolvendo ali. Então com o tempo, né, você começa a fazer ali com imagens de anatomia, com o tempo você vai pegando palavras, termos médicos, dos parágrafos que você vai lendo e vai começar a fazer frases novas com esse parágrafo lá. Então você monta a frase, né? Então você tira 5 minutinhos para montar a frase e você mais 5 minutinhos, 10 minutinhos que seja mais ali, para você ficar resolvendo alguns flashcards. Você vai acabar criando o hábito de sempre que você está à toa, você vai ficar resolvendo ali os flashcards. Então, você fala 10 flashcards, né? Parece, bastante, 10. Mas aqui, ó, vou desse jeito assim, ó. Então você nem repara o que você está fazendo, você começa a gostar de fazer isso. Faça isso todo dia, daqui a alguns meses você vai ter um inglês muito melhor do que muito médico por aí. Eu vou deixar um link aqui de uma aula onde eu explico certinho, passo a passo, vou mostrando para você como que você faz o uso do Anki. Então aproveita, porque esse link vai ficar disponível enquanto estiver rolando essa aula aqui. Então se essa aula não está mais disponível, então o link não vai estar mais disponível também. E eu vou deixar também aqui, para te ajudar a começar a mexer no Anki, umas 3, 4 páginas só de anatomia para você já começar os seus estudos ali no Anki. Como é que funciona esse e-book? Aqui do ladinho você consegue ver, ó.
vai ter uma imagem de anatomia com alguns lugares para você preencher. Você vai preencher de acordo com a parte anatômica que tá mostrando ali. Então aqui, ó, mouth, tá mostrando a boca. Aqui, ó, esse aqui debaixo da boca aqui vai ter a setinha ali, tá no liver, né? Tá no fígado, você vai colocar liver. E as palavras estão ali embaixo, naquela coluna ali de baixo. E o que eu quero que você faça aqui, ó, na parte de baixo? Você vai fazer uma frase com cada uma dessas palavras, tá? Você pode preencher no próprio computador, PDF preenchível, tá? Então você pode baixar, pode fazer. Depois que você preencheu tudo, confirmou no Google está certinho também, você vai pegar essas frases e colocar no Anki. E você vai tirar print dessa imagem também, depois que tiver tudo preenchido, e vai colocar no Anki para você fazer aquela image occlusion, né? Você vai esconder um de cada vez e ficar treinando isso. Então aqui vai ter umas 4 imagens para você dar início aos seus estudos através do Anki, para você aprender como é que funciona. No meu curso, para cada aula que eu dou, tem um PDF desse para você ter com que trabalhar ali, para você não ficar perdido. O que será que eu estudo hoje? Então eu ajudo para você esses PDFs, você vai lá, preenche eles e faz isso que eu tô fazendo. E faz isso que eu tô falando agora, tá? Então é bem mais completo no meu curso. Então aqui eu deixei só uma amostrazinha para você começar a aprender como é que mexe com isso para você fazer por conta. E falando do meu curso, eu queria falar um pouquinho então sobre o meu curso School of Medical English, que é um curso de inglês médico voltado para alunos de medicina e para médicos. Esse curso é para pessoas que já têm um nível pelo menos básico de inglês. Como eu falei antes, você não precisa ser muito fluente no inglês, mas você tem que ter um nívelzinho pelo menos básico de inglês para conseguir desenvolver melhor o seu inglês médico. Então qual que é a minha missão nesse curso? Eu quero levar médicos e alunos de medicina ao próximo nível, ao nível de domínio da medicina em inglês, para se tornarem médicos de excelência. Então se você quer ser um médico de excelência, um médico foda, um médico bom mesmo, não basta você ter conhecimento que você tem em português. Não basta você ler livros apenas que tem em português ou artigos que tem em português. Você precisa buscar de fontes atualizadas, de fontes de nível mundial. E se tornar também dessa forma um médico world class. World class é um médico a nível mundial, que não significa que é um médico um dos melhores do mundo, mas significa que você tem potencial a nível mundial. Então, se você tiver num congresso ali, por exemplo, você vai ter um nível de inglês suficiente para conseguir debater um caso clínico com algum outro profissional da sua área ou demonstrar para ele que você tem conhecimento médico naquele assunto e realmente ser um médico igual para igual ali com aqueles outros médicos. E nunca passar vergonha na hora de falar sobre alguma coisa técnica com algum outro médico lá de fora, porque não sabe medicina em inglês, sabe medicina em português. Então minha missão é ajudar você a chegar no nível de domínio de medicina em inglês e se tornar um médico de excelência, tá? Ou médico world class. Depois que você tiver concluído esse curso, ao final do curso, eu espero que você seja capaz de ler textos médicos em maior velocidade e maior compreensão. Você vai demorar muito menos para conseguir ler coisas em inglês. Você vai ser capaz de assistir palestras em inglês sem necessidade de tradutor simultâneo. Cara, e pensa numa coisa que é vergonhosa, é você ver uma pessoa que fala inglês, mas ela vai lá e coloca um fonezão lá com tradução simultânea porque a palestra é uma palestra técnica, né? Eu já fui em congresso, já vi gente fazendo isso, gente que eu sei que fala inglês. Pô, que vergonha. Pelo amor de Deus, né? Então nem fala pra ninguém que se fala inglês, né? Você fala que fala inglês, mas na hora do vamos ver você vai colocar um tradutor simultâneo. Então ao final do curso você será capaz de assistir palestras em inglês sem necessidade de tradutor simultâneo. Essa humilhação aí. Você vai ter possibilidade de estudar por fontes como aulas de medicina em inglês com capacidade de compreensão plena. Então ao final do curso você vai conseguir pegar uma fonte de uma aula em inglês lá do Online Med, ou então de um vídeo no YouTube em inglês ali e realmente conseguir aprender medicina através desses vídeos. Você vai revisar algum conteúdo específico, você vai nesses vídeos no YouTube que seja, ou no curso lá do Online Med, que tem muita gente que estuda pro Step 2 através dele, né? Então você vai conseguir ter compreensão plena daquilo que você está assistindo, né? Você terá facilidade para ter raciocínio clínico ao ler casos clínicos em inglês e entender com segurança o que está sendo apresentado. Isso vale principalmente para quem está fazendo prova de residência no exterior. Geralmente as provas de residência elas são questões em forma de caso clínico. Então você vai ter muito mais facilidade de raciocinar, de ter um raciocínio clínico enquanto estiver lendo um caso clínico totalmente em inglês. Então esse é o objetivo do curso, é basicamente te fazer conseguir ter capacidade de aprender medicina, de saber medicina em inglês, de usar fontes em inglês, que são as melhores fontes que tem por aí para aprender medicina e consequentemente você ter domínio da medicina no inglês e também no português, porque é natural que a gente consiga fazer essa tradução de volta para o português. Então você adquire conhecimento em inglês e naturalmente a gente consegue pôr no português também. E no que consiste esse School of Medical English, né? O que tem nesse School of Medical English, nesse curso de inglês médico? Como que funciona? O que ele é? É um curso online na plataforma Hotmart. Essas aulas elas são gravadas e você pode ver ela quantas vezes você quiser. E só um adendo, as aulas não estão todas gravadas ainda.
semanalmente vou soltando aulas novas, e isso vai acontecer até o final do curso. Então já tem várias aulas que já estão gravadas, mas não estão todas gravadas ainda. Semanalmente eu vou soltando mais aulas, mais módulos, até ficar totalmente completo o curso. O que mais que tem então esse curso de inglês médico? Vão ter worksheets em PDF preenchível para fixação. Por que eu prefiro fazer em forma de PDF preenchível? É muito mais prático você abrir o PDF ali no celular ou no computador simplesmente e preenchendo ali na mão mesmo, né? Fica muito mais fácil pra gente. Debaixo de cada aula eu disponibilizo um PDF com a lista dos vocabulários que você aprendeu naquela aula. E você também terá acesso exclusivo às gravações das lives de discussão de casos clínicos em inglês. Eu tiro essas lives do ar depois de uma semana e só quem está no curso vai ter um acesso exclusivo às gravações das lives. Como que funciona a School of Medical English? Como é que vai funcionar? Como é que eu vou te entregar esse conteúdo? Assim que você fizer a compra do curso, assim que você fizer a matrícula do curso, você vai ter acesso instantâneo a várias aulas que já estão gravadas, a vários módulos que já estão gravados, ok? E semanalmente vou liberando na plataforma aulas novas, módulos novos. Eu vou entregar também arquivos em forma de PDF, como eu acabei de falar agorinha, para cada aula correspondente, né? E as lives de discussão de caso clínico que eu falei mais cedo, elas não estão acontecendo ainda, elas vão começar a acontecer a partir de dezembro. E vou falar um pouquinho agora sobre cada módulo, para você ter noção do que você vai encontrar lá dentro do curso. O módulo número 1, a gente vai aprender sobre metodologia de estudo, como que você deve usar o Anki, quais as melhores técnicas de estudo, o que você deve fazer, o que você deve evitar, e a importância do inglês médico. No módulo número 2, a gente vai falar sobre os prefixos, sufixos e raízes, né, dos termos médicos mais complexos. Então, a partir desse módulo, você consegue decifrar termos médicos mais complexos, mais longos, conseguir entender o que eles querem dizer e já ir familiarizando ali na sua cabeça com a terminologia médica. No terceiro módulo, a gente vai falar então sobre o vocabulário hospitalar. Então, a gente vai falar sobre o hospital em si, as partes do hospital. A gente vai falar sobre as especialidades médicas, sobre os especialistas, sobre a equipe, né, a equipe multidisciplinar. A gente vai falar também sobre os surgical instruments, sobre cada um dos instrumentos cirúrgicos. A gente vai falar sobre equipamentos médicos de forma geral, né, otoscópio, estetoscópio. No módulo 4, a gente vai fazer um overview. Overview, né, uma vista por cima, né, aquela visão geral da Human Anatomy. E logo em seguida, então, no módulo 5, a gente vai ter um pouco mais detalhado a anatomia humana através dos sistemas. Módulo 6, Genetics. A gente vai falar um pouquinho sobre genética, a gente vai revisar um pouco sobre genética. No módulo 7, a gente vai falar sobre Patient Notes and Physical Exam, que é anamnese e exame físico. E a partir dali, né, depois que a gente chegou então até a parte lá da anamnese e exame físico, a partir dali em diante, a gente vai começar a falar sobre cada um dos sistemas. Eu coloquei aqui um exemplo. O módulo 8, por exemplo, é o Respiratory System. Então a gente vai ver no módulo 8, Respiratory Signs and Symptoms, Respiratory Physical Exam, Respiratory Diseases and Medical Conditions. Então isso vai ser para todos eles, né? Então, por exemplo, vamos supor lá no módulo 9, Cardiovascular System Signs and Symptoms, Cardiovascular Physical Exam, Cardiovascular Diseases and Medical Conditions. Tá? E assim vai até o módulo 15. Depois do módulo 15 a gente vai para o módulo 16, onde a gente vai falar sobre exames complementares, né? No caso, Imaging and Laboratory Exams. Então, módulo 16, Imaging and Laboratory Exams. Módulo 17, Informal Medical Terms, que são os termos médicos leigos, né? Que é como o paciente vai relatar suas queixas para você. E você precisa entender também como você vai falar, como que você vai explicar para os pacientes de uma forma mais simples, para ter compreensão entre os dois, para você entender o que o paciente fala e o paciente entender o que você fala. E também, além desses 17 módulos, tá? Eu sei que parece muita coisa, mas a partir ali do módulo 8 ao módulo 15, eles são bem curtinhos, tá? Então, além desses módulos que eu apresentei até aqui, eu vou entregar alguns bônus para quem comprar esse curso, para te ajudar um pouquinho mais a chegar mais rápido perto do seu objetivo. Então, o primeiro desses bônus vai ser um e-book que eu fiz de inglês geral, de inglês básico geral, né? O nome do e-book é Aprenda 50% do inglês geral com apenas 100 palavras. E se você for pegar o princípio de Pareto, né, que fala que os 20% dos seus esforços são responsáveis por 80% dos seus resultados. Então, é mais ou menos isso aqui, né, na questão do inglês. 100 palavras do inglês, elas são tão frequentes, tão mais frequentes do que as outras, que só essas 100 palavras são responsáveis por cerca de 50% do inglês de forma geral. Então, eu fiz um e-book com essas 100 palavras, com a explicação de cada uma delas e usando frases no contexto médico para exemplificar como é que se usa cada uma dessas palavras. Outro bônus que eu vou dar para vocês, que isso aqui é uma coisa que eu decidi recente, eu vou fazer um módulo de revisão de inglês básico. Não vai ser um curso completo, mas vai ser uma boa revisão do inglês básico, porque muitas vezes a gente até esquece algumas coisas
de tão pouco que a gente usa, né? Então vai ter esse módulo de revisão do inglês básico para a gente ter certeza que estamos todos na mesma página aqui. Outro bônus que eu estou colocando aqui vai ser uma aula mostrando como que funciona o processo de revalidação para os Estados Unidos. Então, se você que quer aprender inglês médico tem também interesse em saber como é que funciona o processo de validação nos Estados Unidos, vai ter uma aula lá explicando como é que funciona esse processo para você começar já a agilizar o seu processo de revalidação para os Estados Unidos. Então, bônus 4, eu vou compartilhar com vocês os principais insights de como você vai estudar para o Step 1, a forma correta de você estudar para o Step 1. E qual que vai ser o investimento aqui desse curso, então? Tem tanta coisa, tanto módulo, tantas aulas, e vai ter até bônus, tem bônus de inglês básico, bônus de como faz prova nos Estados Unidos. Qual que vai ser o investimento, então, nesse curso, né, Alan? Mas antes de contar, então, o valor de investimento no meu curso, vou só falar um pouquinho sobre o preço das escolas tradicionais de inglês, né? Essas que a gente sempre viu a vida inteira. Então, essas escolas, em média, além da matrícula, que você paga para fazer matrícula, é de 300 a 450 reais por mês, em média, tá? Então, mensalmente, você está colocando ali 300 a 450 reais mensalmente para você aprender inglês ali ao longo dos 5 anos, né? Porque eles não ensinam em um ano, não ensinam de forma muito eficiente, eles ensinam de forma espaçada. Então, vamos supor, você pagar 300 reais todo mês por alguns anos para você poder, daqui a alguns anos, falar que fala inglês, né? E aproveitando o embalo aqui, eu queria falar sobre o preço dos cursos de inglês online, mas do inglês geral, né? Em média, é R$2.000. Eu já vi uns mais caros do que isso e uns um pouco mais baratos do que isso. Mas qual que é o problema desses aqui? Muitos desses cursos, eles são muito bons de fato, mas eles são bons se você quer aprender só o inglês geral. Se você quer inglês para medicina, não vai adiantar muita coisa. Então você vai pagar R$2.000 em média num curso que não vai te ensinar nada de inglês médico, não vai te ajudar a consumir conteúdo médico em inglês. E quanto que custa a aula de inglês particular? Essas aulas do professor que vai na sua casa, né, para te ensinar pessoalmente ali, no 1 a 1, é cerca de 40 a 80 reais a hora a aula. Eu coloquei aqui com média de 60 reais a hora, a aula em média. E por aqui você pensa, se for fazer 2 aulas por semana, 120 vezes 4. Então só por aí vai dar quase 500 reais por mês para ter aula de inglês particular, que, a não ser que a pessoa seja um aluno de medicina, seja alguém que tenha domínio de conhecimento médico, não vai conseguir te fazer aprender muita coisa relacionada à medicina, não vai conseguir fazer você chegar mais perto de consumir mais conteúdo médico em inglês. E o curso School of Medical English, quanto que vai custar então, Alan? Então o valor desse curso inteiro, do curso completo, é de apenas 12 vezes de R$ 126,36. Ou, se você for pagar de uma vez só, R$ 1.297. Isso, e um curso completo, um curso inteiro, é menos do que o valor de um plantão em média, né? Mas eu não estou dando plantão, ou então eu vou dividir. Se for parar para pensar, é menos do que o preço de um japonês no iFood. Então, o investimento que você vai fazer em você mesmo para você se tornar um médico melhor, que pode te ajudar a abrir tantas portas, por apenas menos de um japonês no iFood por mês, durante um ano só. Então, se você for parar para pensar, é um preço em conta, porque ele pode te dar de resultado. Tenho certeza que você já gastou muito mais com isso ao longo da vida e não tem aquele inglês que você gostaria de ter. E para quem for se matricular nas primeiras 48 horas ainda, vai ter um desconto de 25% em cima daquele valor. Então, ficaria 12 vezes de R$ 94,77 ou 972 à vista. Ou 972 à vista para quem for comprar nos primeiros 2 dias. E para te ajudar a ficar mais tranquilo aí quanto ao curso, de que você realmente vai aprender, eu vou te dar 2 tipos de garantia. Uma garantia incondicional de 30 dias e uma garantia condicional de 120 dias. A incondicional significa que não depende de condição nenhuma. Então, se por qualquer motivo que seja, não quer mais continuar com o curso, você tem até 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, independente do motivo seu, sem burocracia nenhuma. E o outro tipo de garantia, que é a condicional. Então, agora já tem uma condição. Passou os 30 dias, mas você assistiu todas as aulas, você fez resumo das aulas, você realizou as atividades em PDF, né, que vão juntas, e você realizou os flashcards. Se você ainda assim não está conseguindo consumir conteúdo médico em inglês, você vai ter direito a uma consultoria individual comigo. A gente vai fazer uma call, a gente vai fazer uma chamada e a gente vai traçar junto um plano de ação para que você consiga aprender inglês de forma mais eficiente. Depois disso, vai ter mais 90 dias para conseguir aplicar isso. E se mesmo com todo esse suporte, se ainda assim você não conseguir estar lendo mais conteúdo médico em inglês, eu vou te devolver o seu dinheiro e mais R$500 só pela perda de tempo que você teve. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho certeza que se você fizer tudo certinho, que eu tô te propondo aqui nesse curso, você vai sim conseguir ter domínio de conteúdo médico em inglês, você vai conseguir
dominar a medicina em inglês e se tornar um médico fora da curva. E as inscrições, elas vão ficar abertas por tempo limitado, tá? Então eu não vou abrir o carrinho e deixar ele aberto. Isso vai ficar aberto entre segunda-feira que vem até sexta-feira às 23h59. Então até sexta-feira de noite. Então aproveitem a oportunidade e se você já tem certeza que vai querer sim o curso, aproveita porque os primeiros 2 dias tem aquele desconto que eu falei. E se você, no momento, sente que não é a sua hora ainda de fazer o curso, não tem problema. Todo mundo tem sua hora, todo mundo tem o seu jeito de aprender. Continua me acompanhando no Instagram, no YouTube, que eu sempre coloco conteúdo gratuito lá para te ajudar sempre a estar adquirindo mais vocabulário médico em inglês, interpretar mais textos médicos em inglês. A gente vai sempre estar tendo esse tipo de contato através do Instagram, do YouTube e do Facebook. Então, não deixe de me acompanhar por lá. Muitíssimo obrigado pela companhia aqui nessa semana Mad in English. Espero que ela tenha sido muito proveitosa para você. E se você tem algum amigo que você sabe que vai se beneficiar dessa semana Mad in English, encaminha para ele o link de qualquer uma das aulas que ele vai ter acesso às 3 aulas. Não deixe de encaminhar para ele. Então já corre lá e encaminha para esse amigo seu aí. E não se esqueçam, segunda-feira e terça-feira, 25% de desconto e você vai ficar disponível as inscrições do curso essa semana, de segunda até sexta. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana, até mais!